Senhor Deus, obrigado, Pai, porque estamos aqui, Senhor Deus, essa manhã de pé, Senhor Deus. Eu quero orar pela palavra dessa manhã, ó Pai. Eu peço que o Senhor utilize, Pai, da minha vida, Senhor Deus, que não seja apenas eu, Senhor Deus, o Márcio aqui falando, Pai, mas que o Senhor possa, Pai, estar me abençoando, Senhor Deus, acalmando o meu coração, Senhor Deus, para trazer aqui esta manhã a Tua palavra para a Tua igreja reunida neste local, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, abençoe cada um de nós, ó Pai, que a gente possa, Pai, estar recebendo de Ti, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para a Tua igreja, Pai. Nós oramos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, igreja? Nosso primeiro culto de 2026. Na quarta-feira, nós celebramos o nosso culto da virada, onde nós podemos agradecer ao Pai por mais um ano que se passou, mais um ano de graça que Ele nos deu, que cuidou de nós. E se eu fosse perguntar para vocês aqui hoje, como que foi o ano de 2025 de vocês? Não precisa responder, mas eu creio que a maioria de vocês, apesar das dificuldades e lutas que vocês tiveram, vocês iriam dizer que foi um bom ano. E certamente foi um bom ano, porque vocês estão aqui hoje, e isso é muito bom. E glória a Deus por isso. Só que, vamos falar sério, igreja. Vamos aproveitar esse primeiro dia e pensar, refletir, será que o seu ano de 2025 não foi igual ou parecido com o seu ano de 2024? Ou quem sabe até de 2023, 2022, 2021, 2020, eu não sei. Se você fizer uma breve análise, espiritualmente aqui falando, de como estava o seu ano, o seu relacionamento com Deus em 2024, e como que foi o seu relacionamento com Deus em 2025, não está em questão aqui, gente, os bens materiais que você possa ter adquirido em 2025, porque essas coisas, na verdade, nada importa, porque tudo isso vai ficar aqui quando nós partimos para o lugar que Deus nos chamou. Mas a questão é quantas pessoas em 2025 conheceram a Jesus através da sua vida. Porque para isso sim nós somos chamados. A sua família em 2025 viu mais de Jesus em você? Quantas experiências nós podemos testemunhar em 2025? Será que nós vivemos o ano de 2025 como o Pai queria que nós tivéssemos vivido? Ou nós passamos mais um ano fazendo da nossa maneira? Eu creio que quem é pai e mãe aqui vai entender um pouco isso. No final de cada ano escolar, o seu filho traz, pelo menos era no Brasil, traz o boletim com as notas que ele teve. E geralmente vem lá um 6, um 6,5, 7. Para os mais inteligentes, às vezes um 9. Sendo que com 6, pelo menos no Brasil, você já passa de ano. E acreditem vocês ou não, muitos fazem somente o suficiente para passar de ano. E nós pais sabemos e gostaríamos, inclusive, que os nossos filhos fossem melhor, porque todo o cuidado e que eles precisam, eles já recebem de nós. Eles não precisam trabalhar para pagar aluguel, eles não precisam trabalhar para ter comida, eles não precisam se preocupar com nada. E mesmo assim, muitas vezes, não tem um bom resultado. Só que falando agora, gente, da nossa vida cristã, será que 2025 foi mais um ano que nós fizemos somente o suficiente para passar o ano? Não estou falando passar de ano, mas para passar o ano. Conseguiu pagar as suas contas? O seu esposo, a sua esposa não te deixou, apesar das inúmeras brigas? Mais um ano da gente falando, né, a famosa frase, vamos levando, vamos ver onde isso vai dar, só que eu não sei até quando eu vou aguentar. Mais um ano que você quis que os outros mudassem, mas você não foi capaz de ver o cisco que está em seu próprio olho. Mais um ano de murmuração, que você nunca esteve satisfeito com a provisão que Deus te deu a cada dia, se comparando às vezes com o que você tinha ou não tinha no Brasil. No Brasil eu podia isso, no Brasil eu podia fazer aquilo e tantas outras coisas. E não reconheceu o favor de Deus em sua vida aqui nesta terra. Foi mais um ano de brigas, mais um ano de fofoca, mais um ano de confusão, reclamação, acusação, mais um ano que você não ganhou nenhuma vida sequer para Jesus. Às vezes, mais triste ainda, nem sequer o seu próprio cônjuge, ou aquele colega do seu trabalho, ou um amigo seu mais íntimo, cujo qual você tem aí uns pelo menos 300 dias de oportunidade no ano para falar
desse Deus que tudo pode mudar. Então, quem sabe, igreja, somos nós que precisamos nos deixar de ser transformados primeiro, para depois experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É interessante que nós temos a tendência de se agarrar com certas coisas antigas. Por exemplo, eu não sei quem aqui como eu prefere ouvir as músicas antigas, as músicas dos anos 80, 90, não sei. Eu prefiro as músicas antigas do que as músicas novas. Eu participo às vezes do culto dos ingleses aqui à tarde, e a maioria deles já são, né, pessoas de idade mais avançada, e quando eu estou aqui eu vejo no rosto deles a alegria deles também de estar ouvindo louvores bem antigos, de 60, nos anos 70. E eles, tão pouco, na grande maioria, não querem saber das músicas novas. Eu até brinco com algum deles e digo que eles só gostam das músicas da época do Elvis e do Frank Sinatra. E não tem nada de errado, gente, em cantar louvores e ter músicas antigas. Porém, permanecer no antigo pode sim impedir que nós recebamos o novo de Deus. A questão principal, igreja, não são as músicas, mas sim sobre os nossos antigos hábitos e costumes que muitos de nós carregamos, pois querendo ou não, nos fazem nos sentir mais à vontade. Nós permanecendo com coisas antigas, nós nos sentimos mais familiarizados. Nós já sabemos a canção, não é verdade? A gente não gosta às vezes de ouvir música nova, a gente gosta só daquela que a gente já conhece e sabe cantar. E aí nós evitamos de dar espaço para o novo. Eu lembro de uma situação muitos anos atrás, acho que foi em 2006, eu era responsável de alguns contratos de limpeza em Londres e me foi passado um contrato novo. E nesse contrato tinha um casal, um senhor e uma senhora. O senhor, inclusive, ele era pastor, e toda vez que eu ia num contrato novo, eu primeiro analisava como estava sendo feito o serviço, para depois sim poder implementar as mudanças que fossem necessárias. E aí eu analisei como ele estava fazendo o serviço, e o dia que chegou para mim falar com ele, falou, tem que fazer assim. Eu não sei se vocês sabem, mas inclusive na limpeza tem uma maneira correta de fazer. Imagine se você não tem noção, você chega no escritório e não sabe, vou aspirar aqui primeiro, você aspira, aí guarda o aspirador, e depois começa a limpar as prateleiras no alto, a mesa, e aí cai tudo no chão de novo. Então existe um método correto de você também fazer a limpeza para ter mais produtividade. E aí eu fui falar com ele, falei, do jeito que você está fazendo não está bom, você tem que fazer assim, assim, assim. E nós tivemos ali uma pequena discussão. Ele chegou até para mim e falou, isso foi em 2006, eu era bem mais novo, ele falou assim, eu estou aqui há muito tempo fazendo dessa maneira, não vai ser você que está chegando agora e vai me falar como que eu tenho que limpar, porque eu sei como que limpa. E acreditem você ou não, ele pegou a mulher dele, pegaram a mochilinha dele e saíram e não voltaram mais. Eu tive que contratar uma pessoa nova para fazer aquele serviço ali. Difícil foi para ele aceitar uma maneira nova de fazer o serviço, a qual seria melhor para ele, mas ele não queria entender e aceitar isso. E nós somos assim, nós vivemos um desafio de manter o antigo, e com isso nós excluímos o novo. E quando se trata do novo de Deus, igreja, pode ter certeza que é para o seu melhor. Você poderá viver uma vida com muito mais eficiência, uma vida que funciona, que as coisas se encaixam e fazem sentido. Mas você precisa deixar o velho e aceitar o novo. Amém? Vamos ao nosso primeiro versículo, que está lá em Levítico 26:10, que diz, o Senhor diz, vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Quem está disposto, igreja, a dar espaço para a nova colheita que Deus tem para a sua vida em 2026? Eu estou disposto. Eu estou disposto. Quarta-feira, no nosso culto da virada, nós recebemos de volta um envelopezinho que nós havíamos colocado como meta, como um pedido, né, de que nós gostaríamos de viver em 2025. Eu sei que a maioria
talvez muitos não estavam presentes com nós ali na virada do ano passado. Eu tampouco lembrava do que eu tinha escrito no bilhete, a Tati também não tinha lembrado. E foi interessante, um ano depois, receber esse envelope de volta, né, do que eu tinha pedido. Eu até trouxe meu envelope aqui, eu queria ler para vocês rapidinho, não tem nada demais. Esse é o envelope do ano passado. E eu tinha pedido, né, vamos chamar de pedido, mas eu queria viver isso. Eu pedi para o meu ano de 2025 que eu tivesse mais intimidade com Deus, que eu pudesse me encher-me do Espírito Santo, que eu pudesse buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e eu queria viver conforme os ensinamentos da palavra. E eu louvo a Deus porque eu pude sim experimentar desses 4 pedidos em 2025. Só que se eu fosse aqui ilustrar para vocês o quanto desses 4 pontos de fato eu atingi, eu poderia dizer que eu não cheguei nem sequer no joelho, talvez eu cheguei por aqui, ó, de realmente intimidade que eu gostaria de ter chegado. Eu pude experimentar sim, glória a Deus por isso. Mas talvez eu tenha feito, como eu falei antes, somente o suficiente para passar o ano e não cheguei onde eu deveria chegar. Talvez eu tirei uns 6, como a ilustração que eu falei antes. E eu sei que eu não estou nem perto daquilo que Deus, do nível que Deus quer que eu esteja, de intimidade com Ele. Pois ainda tem muita coisa que eu preciso deixar para trás para receber esse novo de Deus. Esta é a palavra do Senhor para a igreja esta manhã, aqui reunida. Dar espaço à nova colheita que Deus tem para você. E não é que a velha não seja boa, mas é porque a nova colheita que Deus tem para você é muito melhor. Lá em Atos 10, nós temos um acontecimento muito interessante que retrata sobre quebra de costumes e o novo de Deus. Atos 10, a partir do versículo 1, acho que o Lucas vai passando ali um pouco, eu vou resumir a história, bem resumido, mas conta a história do encontro de Cornélio com Pedro. Cornélio era um centurião na cidade de Cesareia, e certo dia, por volta das 3 da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo, e o anjo veio até ele, e lhe passou várias instruções, disse que ele mandasse alguns homens à cidade de Jope para procurar um homem chamado Simão, que também era conhecido como Pedro. E o anjo passou todas as instruções para ele. Cornélio fez conforme o anjo disse a ele e mandou 3 homens para a cidade de Jope procurar a Simão Pedro. Até então, gente, os judeus, inclusive Pedro, acreditavam que a salvação e a palavra de Deus era exclusiva somente aos judeus. Já no capítulo 9 de Atos 10, diz que no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto esses homens estavam caminhando da cidade de Cesareia até Jope para encontrar com Pedro, Pedro subiu ao terraço para orar e teve uma visão. Ali onde ele viu toda espécie de animais, quadrúpedes, aves do céu, todos os animais. Já no versículo 15 termina dizendo que Pedro disse a Pedro para não chamar de impuro aquilo que Deus havia purificado. Ele estava ali, Pedro, sendo preparado para o encontro que ele teria logo em seguida com esses homens que foram enviados. Pedro vai com esses 3 homens, encaminhada de volta à cidade de Cornélio. Cornélio havia convidado para a casa dele para receber Pedro, amigos, convidou muita gente para estar na casa dele para receber a Pedro. Já lá no versículo 28 de Atos 10, Pedro já tinha entrado na casa de Cornélio e ele disse para eles o seguinte, antes de ele começar a falar com eles, ele disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se com um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que não deveria chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. Novo de Deus acontecendo. Nessa reunião lá na casa de Cornélio, todos que ali estavam receberam, eles estavam ouvindo o testemunho de Pedro, né? Todos eles receberam o Espírito Santo e foram batizados logo em seguida. Uma nova colheita de Deus. Quando Pedro volta a Jerusalém,
E eu não sei que tipo de jornal eles usavam naquela época, porque quando ele chegou lá, a informação já estava lá. E ele teve que explicar para os apóstolos o que tinha acontecido. E ele conta tudo o que aconteceu aos apóstolos. Que ele teve uma visão, tudo que foi passado, ele conta tudo. E conta que na casa de Cornélio, todos que ali estavam, a palavra diz todos que ali estavam, receberam o Espírito Santo e foram batizados. Eles então não mais questionaram a Pedro e entenderam que Deus concedeu arrependimento até mesmo para os gentios. Jesus morreu por todos nós. Não foi fácil para a maioria ali dos judeus aceitar esse novo, que a salvação está agora disponível para todos, todo aquele que nele crê. E na verdade muitos não aceitaram. Imaginem vocês também como deve ter sido difícil para o povo daquela época deixar de oferecer sacrifícios vivos, como estavam acostumados, onde eles podiam ver, tocar o que estavam fazendo. E agora, em vez de derramar sangue de um animal, eles tinham que estar confiando somente no sangue de Jesus. Passar a viver somente por fé nele, não mais por obras. Lá em Efésios 2:8 nos diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos não porque fazemos as coisas aqui, igreja. Nós não somos salvos porque trazemos uma palavra aqui. Nós não somos salvos porque louvamos ao Senhor aqui. Nós não somos salvos porque limpamos a igreja, fazemos café, temos comunhão e eventos. Mas nós fazemos tudo isso porque nós somos salvos. No Antigo Testamento, o povo de Deus sempre se relacionou com Ele por meio de uma aliança baseada em obras, em cumprir a lei. Já a partir do Novo Testamento, o povo teve que aprender a se identificar com Deus pela fé na nova aliança. O que eu creio que seja mais difícil do que cumprir rituais e sacrifícios. Nós temos inúmeras outras crenças e religiões que ainda praticam rituais e oferendas, onde as pessoas acreditam que o que elas oferecem e fazem é o que vai determinar o destino delas, e não apenas por fé. Nós geralmente falamos muito bem quando se trata de fé, não é verdade? Dizemos que confiamos no Senhor, sim, de todo o nosso coração, e não nos apoiamos em nosso próprio entendimento. Mas isso, às vezes, cria uma tensão em nós. Às vezes pensamos, quando que eu devo somente confiar em Deus e quando que eu devo agir? Quando é hora de deixar de fato Deus fazer e quando é que eu devo fazer algo nesse processo? Dúvidas aparecem? Será que é mesmo Deus? Será que é mesmo Ele que está falando comigo? Os primeiros dias da igreja foram marcados por esse tipo de tensão. Eles tiveram de deixar para trás costumes que eles por tanto tempo estavam acostumados a fazer. Onde antes, sentar-se com um gentil, como nós lemos, não era permitido. E de repente Pedro começa a pregar dizendo: quem somos nós para chamar de imundo aquilo que Deus purificou? E o povo agora está aprendendo a se relacionar com Deus de uma forma totalmente nova. Eles estão tendo que dar espaço para algo novo. Mas receber o novo cria tensão. E nós não gostamos de tensão quando se trata das nossas vidas. Ou nós gostamos? Nós gostamos sim de sentir um pouco de tensão quando nós assistimos, por exemplo, um filme onde o ator principal passa por várias lutas, quase morre e cria aquela tensão em nós. Ou então quando nós assistimos, por exemplo, um programa de competição, tipo aquele Masterchef que passa no Brasil, não sei quem já percebeu, onde parece que no final de cada prova, que eles estão ali para terminar os pratos, geralmente eles falam, falta 1 minuto, e o que nos passa em casa para ver é aquele prato inacabado, e você fica ali, nossa, 1 minuto eles não vão acabar esse prato. Mas isso tudo é feito para criar atenção em nós. Ou aqueles outros programas de reality também que só rola um monte de confusão e
e treta, e aquilo também cria tensão em nós. Mas é isso que faz um programa de televisão ter sucesso. Tensão. Ninguém quer assistir algo ou de alguém que teve um dia lindo, maravilhoso e nada aconteceu. São os problemas e as tensões dos outros que nos chamam a atenção. Aquilo que nós desejamos para longe de nós, de certo modo, nos atrai. Vocês acham que um jornal, se tivesse um jornal das boas notícias, você acha que ele daria certo? Eu acho que não. Quando nós recebemos uma notícia nesse nosso mundo, ela geralmente é negativa. Fulano morreu, não sei quem perdeu o emprego, não sei quem está doente. Pois aquelas notícias do tipo, o irmão foi promovido, os filhos do fulano estão indo muito bem na faculdade. Você viu que o pessoal de Harpole, que antes se reunia ali em Man Watts, agora tem um templo para poder adorar e louvar o Senhor? E que eles não precisam pagar aluguel para terceiros? E que esse mesmo pessoal tem orado para que Deus transforme a vida de cada um aqui por dentro? Para que os aqui de dentro e os lá de fora também saibam que Deus pode e está transformando as nossas vidas? Você recebeu essa notícia? Você tem ouvido falar por aí? Eu acho que não. Infelizmente, não é isso que se espalha. Os problemas e as dificuldades têm maior destaque. São primeira página de jornal, como a gente diz. As coisas boas que Deus faz e tem feito em nossas vidas não ganham tanto interesse assim. E falando em problemas ainda, quem já orou ou tem orado para que Deus leve os seus problemas para longe? Eu já tinha orado várias vezes assim, ó Deus, tira esses problemas de perto de mim. Jesus nos deu um exemplo maravilhoso sobre a nossa vontade e a vontade de Deus. Jesus aqui está prestes a ser entregue, traído por Judas. Ele tinha, vamos assim dizer, um grande problema que ia chegar até ele. Está lá em Mateus 26:39. Diz, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, diz a palavra, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Essa passagem também está lá em Marcos e Lucas. Quantos aqui lembram de ter pedido a Deus para te ajudar em um problema, mas esquecemos de dizer, mas faça a tua vontade? Geralmente só queremos que Deus afaste o problema. Pais e mães aqui presentes, quem aqui reconhece que muitas coisas na vida de nossos filhos, sabemos que eles só vão aprender e entender após passar por certas situações? Eu tenho entendido que Deus não tem interesse de tirar certos problemas das nossas vidas. Pois olhando, refletindo eu aqui para trás, os problemas, tudo que eu já passei na minha vida, eu reconheço agora que eles, na verdade, me ajudaram a conhecer o Pai ainda mais e de fazê-lo conhecido através do testemunho. Segundo Coríntios 4:17 nos diz, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. A cada problema novo, pergunte ao Senhor o que Ele quer produzir em você, o que Ele está querendo te mostrar, o que Ele está querendo que você mude com este problema. É mais paciência? Mais compaixão? Autocontrole? Menos orgulho? Mais dependência do Pai? Menos de você? Em meio a uma grande tensão, uma grande verdade foi mostrada. O versículo 1 de Atos 11 diz que os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. O evangelho estava se espalhando. E acredito que muitos deles não gostaram disso, pois queriam ainda proteger o velho.
manter as coisas como estavam. O costume, as velhas crenças. Quantos de nós carregamos costumes que nós não queremos largar? Quando você está protegendo o antigo, o que é novo, pode parecer uma ameaça às vezes. Somos tão agarrados com a rotina que quando nós vamos até algum lugar, nós queremos sempre sentar no mesmo lugar. Vivemos um ciclo e por vezes só recebemos a mesma colheita. A mudança de posicionamento, uma nova atitude, pode nos trazer uma nova experiência. O que Deus estava fazendo através de Pedro não era uma ameaça, era uma bênção que chegou para todos. Estavam antes ali preocupados como que a palavra de Deus chegou até os gentios, a casa de Cornélio. Isso não pode, eles não são o povo judeu, eles são os gentios. E isso, igreja, caberia a todos nós que não temos uma ascendência judaica. Seríamos como a família de Cornélio. E os judeus não queriam deixá-los entrar na igreja do Senhor, pelo pré-julgamento que eles tinham. Então vale um lembrete aqui para todos nós. Da próxima vez que nós não aceitarmos que alguém venha à igreja porque algo nela nos ofende, lembremos que por este padrão, nós também não poderíamos estar aqui. Deus não distingue as pessoas. Jesus morreu por todos nós. Pedro era um homem de plena fé e estava pronto para receber o novo de Deus. Uma nova colheita através da sua vida. Lá em Atos 9, a partir do 32, conta, Pedro estava viajando por toda parte. E lá na cidade de Lida, ele encontrou Enéas, que era paralítico, faziam já 8 anos. E ele vai até Enéas, ora e faz um milagre. Enéas volta a andar e é curado. E diz que todos os que viviam ali na cidade de Lida e também na cidade vizinha de Saroma viram o que tinha acontecido e se converteram ao Senhor. Mais uma colheita. Quando os discípulos souberam que Pedro estava ali na cidade de Lida, mandaram 2 homens buscar ele, porque havia na cidade de Jope uma discípula chamada Tabita, que havia morrido. Já lá no versículo 40, diz que Pedro entrou no quarto onde ela estava morta, pediu que todos saíssem, ele entrou lá, orou por ela, pediu para que ela se levantasse e ela se levantou. No versículo 42 diz que muitos que ali estavam creram no Senhor. Mais uma colheita. Estamos falando, igreja, de dar espaço para um novo de Deus. Uma nova colheita. E colheita não são apenas as pessoas que Deus quer que nós apresentemos a Ele. Mas colheita também é tudo que nós iremos receber de Deus. Seja a provisão, o cuidado, novos relacionamentos, novas conquistas, sim. Mas não podemos esquecer também de novos desafios. Você está pronto para receber o novo de Deus? Sair por essa cidade e orar pelos enfermos e crer que eles podem sim ser curados através da sua fé? Você está pronto para começar a receber visões da parte de Deus? Quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Quando foi a última vez que Ele te acordou no meio da noite para falar contigo? Eu quero experimentar o sobrenatural de Deus, igreja. Eu quero. Se em 2025, como eu falei, eu cheguei talvez só até a canela, em 2026 eu quero ir muito mais além do que isso. Eu não quero mais ser o mesmo, eu não quero mais viver a mesma coisa. Eu quero experimentar o sobrenatural de Deus. Eu quero que o meu testemunho sirva para que as pessoas conheçam o amor do Pai. Assim como Pedro, por onde ele passava, como foi na casa de Cornélio, eu quero quando eu puder ir na casa de alguém, que pelo menos uma pessoa conheça o amor do Pai e se converta a Ele, através do meu testemunho. Você está disposto a tirar da sua mente todo o entulho acumulado em 2025, ou quem sabe por muito mais tempo que isso, e deixar que somente Ele
ocupe espaço em você? E começar a viver e experimentar o sobrenatural de Deus? Não é sobre abrir espaço no armário, não estou falando sobre isso. Não é sobre tirar as roupas velhas do armário. Se bem que isso também é bom e necessário que você faça, mantenha a sua casa organizada. Tirar aquele monte de lixo da garagem que está lá faz muitos anos. Mas nós estamos falando aqui de mudança, transformação da nossa mente. Romanos 12, 2 nos diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quais os padrões, igreja, desse mundo têm nos impedido de experimentar a vontade de Deus? Muitos de nós vivemos agarrados com certos padrões que nos foram passados e parece que tudo que importa para nós são esses padrões. E se algo foge disso, já cria uma tensão em nós. O irmão orou demais, o irmão orou de menos, o irmão não orou, não tocou a música tal, não foi feito isso, não foi feito aquilo. Coisas tais não passam de padrões criados por homens, não por Deus. O que Ele criou e nos deixou foi: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não importa se Ele te deu feliz aniversário, no dia que era o seu aniversário. Não importa se Ele te deu bom dia hoje ou não te deu bom dia. Vá você até o seu irmão, dê bom dia a ele. Diga: o Pai te ama, o Pai se importa com você. Faça você a sua parte. Mude você primeiro. Você tem espaço para o novo de Deus? Ou 2026 será mais um ano igual aos outros? Tudo o que você e eu precisamos fazer é crer e dar espaço para o novo de Deus em nossas vidas. E qualquer coisa que esteja atrapalhando você ou a mim de desenvolver o que Deus quer para nossas vidas, peça a Ele para tirar isso do seu coração. Peça para Ele tirar isso da sua cabeça, tirar isso dos seus hábitos. Diga: eu quero o que o Senhor quer para mim, não o que eu quero. Você não pode receber novos milagres com mentalidades antigas. Como diz uma outra passagem, não se põe vinho novo em odres velhos. Nós precisamos renovar as nossas mentes para receber o novo de Deus. Abra espaço para o novo, igreja. Se esvazie. Pergunte a Deus: o que você quer fazer na minha vida neste novo ano? A visão que Pedro teve em Atos 10 foi para quebrar barreiras que ele tinha na mente dele, mudar a mentalidade, pois logo em seguida ele iria viver algo novo de Deus lá na casa de Cornélio. Deus quer que as suas barreiras, os seus padrões sejam quebrados. O que é que tem te impedido de receber uma nova colheita? Deus vai usar pessoas, gente, que você nem gosta muito para te amadurecer e te moldar. Pois, infelizmente, às vezes, as pessoas que já estão acostumadas com a gente preferem, às vezes, se calar, mesmo quando veem a gente fazendo algo errado. Pode não ser omissão, talvez apenas desistiram de tentar, devido a como reagimos quando eles tentam nos ajudar. Amigos verdadeiros, verdadeiros irmãos, como diz a palavra, está lá em Provérbios 27, 17, diz que como o ferro afia o ferro, assim o companheiro afia o seu companheiro. E assim ambos crescem, eles se corrigem em amor. Isso é crescer, isso é ter crescimento no corpo, onde nós temos a liberdade de falar com o outro, assim como eu posso ter um cisco no meu e ele tem no dele, posso falar: Fernando, não é assim, e o Fernando também tem a liberdade de falar para mim: mas isso também não é assim, e a gente aceita e cresce junto para ter um corpo saudável. É isso que nós temos que fazer. Não ignorar e cada um viver a sua vida do seu jeito. E tudo continua como tem sido. Diga ao Senhor: use quem o Senhor quiser usar, Deus. Faça o que você quiser para acabar com meus padrões. Atos 10, 17 diz que por 3 vezes Pedro disse não ao anjo, pois os padrões que ele tinha na mente até então gritavam dentro dele. Você tem a sua checklist de quem Deus pode ou não pode usar na sua vida?
Ou o que Deus pode ou não pode fazer na sua vida? E também quando Deus pode ou não pode fazer? Ah, Deus, agora eu não posso, dá um tempinho aí, Deus. Deixa eu primeiro fazer isso aqui e depois eu vou. Atos 10, 19. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Não hesite, igreja. Se lhe foi dado um direcionamento da parte de Deus, não perca tempo murmurando. Ah, não é bem assim que eu achava que era. Ah, não é assim que eu penso que tem que ser. Se você continuar pensando no antigo, pode ser que você perca o novo de Deus hoje. O que eu estou segurando que é antigo, que me impede de receber o novo? Um novo ano, igreja. Uma nova colheita. Alguns de vocês podem estar realmente desestabilizados na vida agora, passando por alguma situação. Todos nós passamos por essas épocas de instabilidade, que realmente testam a nossa fé. E nós tentamos entender: Deus, o que o Senhor quer fazer na minha vida? Eu nunca vivi isso antes. Eu nunca senti isso antes, eu nunca passei por isso. Continue confiando e acreditando no processo de Deus. Qual será a nova mentalidade que Deus quer criar em mim neste novo ano, nesta nova colheita? Quais barreiras vão ter de ser quebradas em sua mente para dar espaço para o novo? Uma nova forma de pensar. Você ainda está fazendo do jeito antigo? Você continua manipulando, forçando, controlando, ficando com raiva, com inveja? Esse é o jeito antigo. Não é mais assim. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. O antigo se foi, o novo chegou. Há uma nova maneira, igreja, de fazer isso. Uma nova maneira de viver, uma nova maneira de amar, uma nova maneira de servir. Um jeito que talvez possa parecer loucura àqueles que não têm o Espírito Santo. Mas nós temos, você tem o Espírito Santo. Então aceite, entenda que você pode viver um dos melhores anos da sua vida a partir de agora. Basta você fazer espaço para o novo de Deus. Amém? Deve ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Ó Pai, eu te agradeço pela tua palavra aqui nessa manhã, Senhor Deus. Eu creio, Senhor Deus, no poder da tua palavra, Senhor Deus, e creio que a tua palavra não volta vazia, Senhor Deus. Ó Pai, tudo aquilo que nós podemos estar segurando, ó Pai, de antigo, que possa estar nos impedindo de receber o novo, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Pai, estar tirando de nós, Senhor Deus. Ó Pai, oro para que hoje, Pai, as fortalezas em nossas mentes, ó Pai, possam estar sendo derrubadas pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Transforma nossas vidas, Senhor Deus. Faz-nos novos, Senhor Deus, que nós possamos experimentar aquilo que o Senhor tem, Senhor Deus, reservado para nós. Nós queremos ser essa igreja saudável que o Senhor tem para esta cidade, Senhor Deus. Faça em nós, transforma nossas vidas, Senhor Deus. É o que nós te pedimos essa manhã, Senhor Deus. Tira de nós essa nossa velha forma de pensar e agir, Senhor Deus, e renova-nos, ó Pai, com a Tua palavra, com o Teu poder. Eu te convido junto a louvarmos ao Senhor com esta canção, onde diz que eu quero ir mais alto, eu quero ir além, eu quero mostrar o amor de Jesus para as pessoas. Amém? Se você puder, nesse momento também estar se esvaziando de você, fale com o Senhor nesse momento, igreja. Não perca a oportunidade de estar falando com o Pai essa manhã e que você possa estar recebendo o novo de Deus, igreja. Amém. Leva-me aos cativos. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos. Leva aos oprimidos. Eu quero anunciar o teu amor.
anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Muito mais de ti, muito mais de ti. Leva-me à tua glória, leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos e leva os oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu amor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor. Meu abraço e sentir meu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor. Receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Preciso mais de ti. Não sei muito mais de ti. Mas preciso mais, anseio por mais. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Podem sentar se quiserem. Amém. Quem quer receber mais de Deus? Quem quer ir mais alto? Eu quero ir mais alto, igreja. Eu espero que Deus tenha falado aos corações de vocês. Eu espero que nós possamos neste ano experimentar o novo de Deus. Esse é o desejo do meu coração e eu acredito que seja também o desejo do Pai. Eu não gosto de ser repetitivo, mas nós queremos ser essa igreja que vive de fato o Evangelho de Deus. Nós não queremos ser apenas mais uma que está por aí querendo encher o tempo de gente. E muitas vezes pessoas vazias que não têm mais de Deus. Pessoas que estão em busca daquele arrepio que às vezes as igrejas proporcionam, mas não tem mais a essência, não tem mais o Espírito Santo. Que a gente possa ser, eu tenho falado isso sempre, mas eu acho que nada mais importa, nós precisamos ser de fato essa igreja que quer viver o novo de Deus, uma igreja que quer ser renovada, transformada por dentro. E esse seria o direcionamento para o nosso ano.
Que nós possamos, 2026, viver o renovo de Deus. É o ano do renovo, vamos assim dizer. É o renovo espiritual dos nossos corações e de nossas mentes. Que a gente possa, se você não colocou no seu pedido, que a gente talvez até pode trazer de novo esse bilhetinho para o próximo ano, a gente está abrindo de novo. Que você coloque aí que a gente possa estar vivendo o renovo de Deus neste ano para as nossas vidas. Que a gente possa de fato ser transformado, que a gente possa estar testemunhando Jesus na nossa casa, no nosso trabalho, onde a gente estiver. Porque infelizmente a gente tem que ser realista. A gente consegue aqui ser um tipo de pessoa e às vezes lá fora a gente é outro tipo de pessoa. Mas nós precisamos ser lá fora o que a gente consegue, às vezes, né, na luta que nós temos com a nossa carne, ser aqui dentro. Que a gente possa continuar lá fora testemunhando a Jesus o tempo todo. Porque aí sim, Ele vai trazer as pessoas para essa igreja. Eu não desejo ter uma igreja cheia de pessoas vazias e pessoas que não vivem o Evangelho de verdade. Por isso que eu oro e tenho orado. Quem tem vindo nas sextas-feiras aqui, aproveitando também para dar um recado, toda sexta-feira nós nos reunimos aqui para orar. E todas as orações que tem vindo aqui, geralmente eu peço para isso, para que Deus mude nós primeiro por dentro, para que nós possamos ser essa base sólida, para daí sim receber as pessoas novas que aqui virão. Para não ser não estou querendo julgar ninguém, mas ser essas igrejas bagunçadas, cheio de confusão, porque não existe uma base sólida. Nós precisamos, nós que estamos aqui desde o início, ser essas pessoas que vão ser a base para essas novas pessoas. Nós vamos ser as pessoas que quando, vamos assim dizer, ser bem franco, gente, as pessoas que estão acostumadas com fofoca, com intriga, como acontece em outras igrejas, vir aqui e começar a fazer fofoca e intriga aqui dentro, nós vamos ser aqueles que vão parar. Nós vamos ser aqueles que vamos ser exemplo e falar, não. Se a pessoa estiver vindo, igual eu falei do jornal, ninguém vem até nós para falar uma notícia boa, ninguém vem. Se não é notícia boa, é fofoca. Então, se alguém vier trazer uma fofoca para nós, que nós sejamos essa pessoa que vai parar a fofoca no ato. Se a pessoa não está junto, você para. Você vai falar bem, coisa que eu nunca vi, infelizmente, como eu falei, o Jornal das Boas Notícias não existe, infelizmente, mas que a gente possa, talvez, se não vai falar bem, que não fale mal, não tem problema não, a gente não precisa espalhar nenhuma notícia. Se for boa, sim. Então que a gente possa estar sendo essa igreja sadia e saudável, que vai viver o Evangelho de verdade. Que a gente vai parar de picuinha e de, não fez isso, não fez aquilo. Porque nada disso importa, gente. O que importa é viver o Evangelho. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Não sei se nós temos recado, eu já dei o recado da sexta-feira. Eu acho que essa sexta-feira a gente vai ter. Essa sexta-feira a gente já está de volta, então sexta-feira que vem a gente vai estar aqui. É às 7, né? Às 7, quem quiser participar, a gente vem aqui, tem um momento de oração com Deus. Todos são convidados. 7 da noite, desculpa. 7 da noite. E não tem mais nenhum recado, né, Tati? Não. Está aqui a conta da igreja. Vocês podem depositar lá a sua oferta, seus dízimos. Cada um sabe o do seu compromisso. A gente aqui também não faz apelo emocional. A gente acredita que cada um entende que a igreja, sim, precisa ser mantida. Porque nós temos contas para pagar, sim. Nós não temos aluguel, glória a Deus por isso, como eu falei no início. Mas nós ainda temos conta para pagar. Tem várias contas, seguro, luz, tem um monte de continha para pagar. Então nós precisamos, sim. Está ali a conta. Quem se sentir à vontade, que a palavra diz, faça de coração, não faça por obrigação. Amém? Vamos estar orando, igreja. Senhor Deus, Pai, obrigado pela palavra de hoje. Pai, mais uma vez te damos graça e pedimos que o Senhor transforme, Senhor Deus, a nossa vida, as nossas mentes. Nós cremos no poder da Tua palavra, sim, Senhor Deus. E que o Senhor pode transformar e mudar a nossa vida, se nós dermos espaço para o Senhor fazer um novo em nós, Senhor Deus. Grande Santo és Tu, Senhor Deus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós essa semana,
Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja. Amém? Amém.